Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 11º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Hoje, o formato do nosso podcast será um pouco diferente. Chamo a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que o texto escolhido para a leitura do nosso café com a Bíblia não está inserido no cânon da tradição protestante, da qual faço parte. Cânon é o nome dado à coleção de livros reconhecidos como autorizados e inspirados por uma tradição religiosa. O cânon protestante e católico coincidem na quantidade de livros do Novo Testamento. São 27 livros. É importante destacar que é a mesma quantidade e os mesmos livros. Mas por qual razão faço esse destaque aparentemente óbvio? É que o cânon protestante do Antigo Testamento coincide com o da tradição judaica. São os mesmos livros. A Bíblia hebraica é composta de 24 livros. O cânon protestante tem 39 livros no Antigo Testamento. Por que isso acontece? A diferença numérica ocorre porque alguns livros como Samuel, Reis, Crônicas e Esdras-Neemias, que na Bíblia hebraica aparecem como um livro só, no cânon protestante estão divididos em dois, como por exemplo, 1º e 2º Reis. Além disso, a Bíblia judaica, que está dividida em 3 partes, que são chamadas de Torá, Nebiim e Ketuvim, na segunda parte, o Nebiim ou Profetas, constam os livros de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 é o nome do livro com o conteúdo de 12 profetas, de Oséias até Malaquias. Eis a razão da diferença numérica. A diferença entre o cânon protestante e católico, além da numérica no Antigo Testamento, ocorre em relação a alguns livros. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, não constam na lista do cânon protestante, nem na Bíblia hebraica. São 39 livros no protestante e 46 no católico. No total, os livros do cânon protestante são 66. No cânon católico, são 73. Sem me alongar mais, esses livros do Antigo Testamento que estão presentes no cânon católico, mas não estão no cânon protestante, constam na lista da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Tradução feita em aproximadamente 250 anos antes de Cristo, muito antes do movimento chamado cristão do 1º século, ou ainda antes dos judeus definirem seu cânon em 95 da era cristã, muito antes dos cristãos decidirem o seu cânon no século IV depois de Cristo, ou os protestantes definirem o seu cânon no século XVI depois de Cristo. O que eu quis oferecer aqui, mesmo que de maneira resumida, são algumas informações importantes para quem lê a Bíblia. É importante reconhecer as diferenças entre esses cânones e essas tradições. Eu quero aqui convidar e sugerir a ampliação, caso você não tenha isso como um hábito, convidar você a ler esses textos que fazem parte da tradição cristã. Intencionalmente eu fiz a opção pela diferença. Sendo de tradição protestante, escolhi para a leitura de hoje um texto que faz parte da tradição cristã, mas não consta no cânon protestante, que é parte da tradição cristã. Uma parte importante, é verdade, mas não é o todo. O livro escolhido para hoje, ou melhor, o texto escolhido para hoje,
está no livro de Eclesiástico, que vem de eclesia, ou igreja, assembleia. A coleção de textos que foi transmitida em versões grega, latina e siríaca é atribuída a Jesus ben Sirac, mestre da sabedoria. Por essa razão, o livro é conhecido também como Sirácida. Teria sido escrito em hebraico e traduzido pelo neto de Jesus ben Sirac para o grego em 132 a.C. Eis o texto. Na minha juventude, antes de viajar, em minha oração procurei abertamente a sabedoria. Diante do santuário eu a pedi, e até o fim vou procurá-la. Meu coração se alegrava em sua flor, como na uva que amadurece. Meu pé andou pelo caminho reto e segui suas pegadas desde a juventude. Inclinei um pouco o ouvido para recebê-la e acabei encontrando ensinamento abundante. Com ela fiz progressos e por isso vou agradecer a quem me concedeu a sabedoria. Sim, eu resolvi colocá-la em prática e procurei ardentemente o bem e não serei confundido. Minha alma lutou para possuir a sabedoria e observei atentamente a lei. Estendi minhas mãos para o alto, deplorando a minha ignorância. Para ela dirigi o meu desejo e a encontrei na pureza. Com ela, desde o princípio, adquiri inteligência e por isso não serei abandonado. Minhas entranhas se comoveram quando eu a procurava e por isso adquiri um bem precioso. Como recompensa, o Senhor me deu língua e com ela eu o louvarei. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Por que vocês pretendem privar-se dessas coisas quando a alma de vocês tem sede delas? Abro a boca e proclamo. Comprem a sabedoria sem dinheiro, coloquem o pescoço debaixo do seu jugo e acolham a sua instrução. Ela está próxima e pode ser encontrada. Vejam com seus próprios olhos como trabalhei pouco e acabei encontrando profundo repouso. Comprem instrução, mesmo que seja com muito dinheiro, pois com ela vocês vão ganhar ouro em abundância. Que vocês se alegrem com a misericórdia do Senhor e não se envergonhem de louvá-lo. Realizem o trabalho de vocês antes do tempo fixado e Ele dará a vocês a recompensa na hora certa. Eclesiástico, capítulo 51, do versículo 13 ao versículo 30. Hoje não farei nenhum comentário sobre o texto lido. O ensino é evidente. Todavia, por falar em diferenças, finalizo com a frase de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Ele disse o seguinte: na essência somos iguais, nas diferenças nos respeitamos. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Ouça os episódios anteriores. Assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. Mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia. Vai passar, mas ainda não acabou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.